Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o nosso novo Comércio Cast, o podcast que tenta trazer para vocês informações pertinentes ao comércio. E hoje, depois de muitos pedidos relacionados à área da saúde, conseguimos trazer dentro da sua agenda a Adriana, que é Superintendente Regional da Saúde. Seja bem-vinda, Adriana. Oi, Alexandre, prazer estar aqui com vocês, boa tarde, né? É uma honra participar aqui do podcast do Sindicomércio, falar um pouquinho da saúde, né? Falar do envolvimento da saúde em todo o comércio local aqui. Bom, a gente que agradece, a gente sabe da sua agenda, né, dos compromissos que você tem. E, Adriana, a gente queria, antes da gente falar para a nossa audiência do porquê de uma pessoa da área de saúde vir falar num novo Comércio Cast, um podcast focado para o comércio, eu queria que você contasse a sua trajetória, a sua vida. Quem é a Adriana, para que as pessoas possam saber como que você chegou à Superintendência Regional de Saúde. Nossa, uma trajetória, vou resumir. Bom, a Adriana é uma enfermeira, né? Minha formação é enfermagem, casada, mãe de 2 filhos lindos, do Miguel e do Samuel, filha do seu Toninho e da Dona Helena, que são produtores rurais, né? E acho que nunca pensaram em ter uma filha com formação na área da saúde. Acho que eu fui diferente ali, porque todo mundo vem da área da educação, com formação, e eu fui para a área da saúde. Estou aí há 19 anos, né, de formada, e há 15 anos atuando na saúde pública, na Superintendência Regional de Saúde, né? Funcionária pública estadual, entrei ali por meio de um concurso público, atuei ali em diversas áreas, atuei como coordenadora e há 3 anos e meio estou como superintendente lá da Regional de Saúde de Pouso Alegre, né, que é uma regional que cobre aí 53 municípios, nessa luta em prol de uma saúde pública de qualidade para a nossa população sul-mineira. 53 municípios? 53 municípios. Qual que é a população que a gente está falando? Em torno de 1.100.000 de habitantes. A gente pega aí desde Poços de Caldas, Pouso Alegre, vai até a região ali de Itajubá, as divisas aí com o estado de São Paulo, aqui do sul de Minas, é nossa abrangência aí. Vamos até Extrema ali, na pontinha do iceberg ali, nossa. Que bom, olha para vocês verem, 19 anos, uma enfermeira, a enfermagem ela tem dentro dela a ética do cuidado. Sim. E dentro dessa ética do cuidado, a enfermagem cuida, né, do ser humano. E daí depois a gente pega uma pessoa que os pais são do campo. São da área rural, produtores rurais, cafeicultores, né? E eu saí aí para trabalhar na área da saúde. Acho que ninguém acreditava, né? Quando eu falei, não, vou ser enfermeira. Aí, tem certeza? Eu falei, não, é isso que eu quero para mim. E assim, entrar para, né, a saúde pública... Eu brinco que eu ouvi isso uma vez, falei assim, ó, cavalo arriado passa uma vez, só você monta e vai. E aí surgiu essa possibilidade, falei, por que não? Foi um desafio, porque eu vim da área hospitalar. Eu trabalhava numa UTI, dentro de hospital, diretamente ligado na assistência, né? E fui trabalhar, assim, com saúde pública, que é totalmente diferente do que eu fazia, porque lá eu tinha um público menor, né? Um grupinho menor de pessoas para ser cuidado, mesmo assim, né, de grande gravidade, por ser uma UTI, mas vim trabalhar com uma população maior, mais ampliada, descobri um pouco mais esse universo da saúde pública e fui me apaixonando pelo que eu faço. Hoje eu sou apaixonada por isso. Não é fácil fazer saúde pública, não é fácil, é um trabalho de convencimento, de fazer com que a pessoa entenda a importância dela ir até uma unidade de saúde, fazer a aferição da sua pressão arterial, a importância dela participar de uma atividade física, como isso previne as doenças, a importância da gente ter serviços habilitados na nossa região de alta complexidade para atender aqueles casos que exigem um cuidado maior, né? Eu costumo dizer que ali na nossa atuação, a gente é aquele pessoal que fica nos bastidores. Eu falo que é uma peça de teatro. Ninguém chega a ver a gente ali, mas para que a vacina chegue, para que o posto de saúde funcione, para que o hospital funcione, para que o alvará sanitário seja liberado, para que os medicamentos de alto custo sejam liberados, para que a gente veja de que forma que o recurso financeiro vai chegar naquele serviço para financiar, por exemplo, uma oncologia, ninguém vê que a gente está fazendo isso lá. Tudo isso é pensado antes, até que chegue lá na ponta e o cuidado seja direcionado para o paciente.
Então vocês não estão ali vocês são ao mesmo tempo os atores principais, mas vocês estão escondidos por trás da cortina. Por trás da cortina. Nós somos aquele pessoal que fica lá escrevendo a peça, montando o camarim, vendo o figurino, para que os atores, né, o elenco, desenvolva aquele teatro ali para a população. Eu faço essa comparação com o trabalho que a gente faz na superintendência, que é um trabalho tão importante quanto todos os outros, né? A gente só não está naquele cuidado direto do paciente, mas a gente organiza tudo para que ele aconteça da melhor forma. Bom, e daí agora a gente vai entrar direto no assunto, Adriana. Há 4 anos atrás, o mundo passou por uma pandemia. Sim. Né? E nós, empresários do comércio, tivemos aí muitas empresas fechadas, principalmente na área de entretenimento, bares, restaurantes, o comércio hotéis. teve essa paralisação das suas atividades naquele período, né? Foi um divisor de águas, Sim. a gente pode dizer, dentro do mundo empresarial. E o comércio teve que se reinventar, né, com o Covid. Agora a gente está com uma preocupação muito grande, né, no nosso país, com relação à dengue. Sim. Né? E esse é um dos motivos para que a nossa audiência saiba o porquê, né, até do convite. A gente sabe da importância da saúde, mas esse é bem direcionado ao nosso trabalho aqui. E eu gostaria de saber de você, assim, como que está a Covid, não sei se você tem informação do país, do estado, da nossa região do sul de Minas, e o que isso impacta hoje se a gente não tomar as medidas cabíveis, e o quanto que nós, empresários do comércio, que estamos com as portas abertas, junto com os nossos consumidores, podemos trabalhar de mão dadas, né, com o Estado, com vocês, na Superintendência Regional de Saúde, para que a gente possa amenizar, diminuir essa questão que está ocorrendo na nossa região, no nosso estado, no nosso país. A gente teve, né, a Covid, como você bem falou, há 3 anos e meio, 4 anos atrás, passamos aí por 2 anos muito tensos, né? Em períodos em que comércio abre, comércio fecha, comércio abre, comércio fecha. E a gente viu o impacto disso. Aí tivemos aí o advento da vacina, né? Que amenizou um pouco essa situação da Covid na nossa região, no país como um todo. Não podemos falar que ela acabou, né? Os números estão assim, baixos em relação ao que foi por conta da vacinação. O que a gente recomenda é que a população não deixe de ir lá tomar a sua vacina e que, diante de algum cenário gripal, que se proteja, né, que evite circulação onde tem muitas pessoas, para a gente conseguir estar controlando a Covid aí. Hoje ela está em números assim, controláveis. A gente percebe que após grandes eventos, a gente vê um grande número de notificação, né, de positividade, e depois isso tende a baixar. Mas, mesmo assim, esses pacientes não estão chegando a ficar hospitalizados, que foi o que a gente sofreu lá atrás. Esses pacientes que hoje são positivos de Covid, são casos leves, muitos já têm vacina, então conseguem ficar em casa, tomar medicação em casa, não tem tido grandes volumes de internação. São casos esporádicos. E há também uma confusão entre... Eu estou resfriado, estou gripado, estou com Covid, as pessoas confundem um pouco isso? Confundem porque os sintomas são basicamente os mesmos, né? Só um teste que vai falar se é Covid ou não. Então, diante de qualquer sintoma gripal, uma coriza, uma congestão, uma dor de cabeça, uma dor do corpo, uma dor de garganta, que é muito característico, procure um médico, avalie, ele vai avaliar seu quadro, vai ver se teve circulação em alguns lugares, né, de grande volume de pessoas, vai fazer o teste para descartar a positividade ou não da Covid, né? Então, assim, os sintomas são os mesmos, só o teste que vai falar se é ou não. Às vezes a pessoa acha assim, eu já tive. Mesmo quem teve está sujeito a ter. Eu já tomei vacina. Acontece de ter casos bem mais leves, são raros, mas acontece. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Então, a população, né, as pessoas têm que ter essa consciência de, diante de qualquer sintoma gripal, né, use máscara, procure um médico. A gente até estava discutindo esses dias, né, a questão de ir na farmácia direto. Né? Vou no farmacêutico, que antigamente, né, nas cidades menores, principalmente, o farmacêutico era o médico da cidade, né? Todo mundo procurava o farmacêutico. Então, ainda temos esses vínculos, mas é necessário procurar um profissional médico da área da saúde, né? Um serviço que vai te orientar, vai fazer o teste para descartar ou não, para não houver a transmissão, né? Haver a transmissão para outras pessoas. Então, a gente pede essa consciência da população. E daí, com relação à dengue, a gente sabe que nos bairros
com maior condição econômica, a gente tem aí várias casas com piscina. Sim. E a gente vê nos bairros periféricos, né, os lixões, acúmulo de águas, né, em alguns cantos. E como que a gente pode ajudar? De que forma que o comércio, de forma a população, o consumidor do comércio pode ajudar para que a gente não entre aí num colapso econômico? Com certeza. Hoje nós estamos enfrentando aí números altíssimos de dengue, né? No Brasil, no estado de Minas, a gente teve um cenário assim em 2016, um cenário muito crítico para a dengue, mas já ultrapassamos esses números, né? Infelizmente, o mosquito está circulando, e é um trabalho que a gente tem feito diariamente junto aos municípios de conscientização da população. Eu costumo dizer que a dengue, ela não é o trabalho só da saúde, ela não é um trabalho só do serviço social, ela não é o trabalho só do agente público, ela é um trabalho de toda a comunidade. Então, assim, nós encontramos com essas situações, né, de casas com piscinas, que deixa assim, mas está coberta com lona. Mas aquela lona acumula uma pocinha de água ali, e ali tem muito foco. Aí, quando nós vamos para outras regiões, a gente vê uma quantidade enorme de lixo, ou então um terreno baldio, a pessoa joga uma tampinha de garrafa, uma simples tampinha de garrafa acumula muitos focos de dengue. Por isso, a gente vem nessa campanha de mobilização. Olha né? aí, Emerson, faz um corte nessa parte. Aqui tudo ao vivo e a cores. Uma simples tampinha de garrafa pode ser um grande transmissor de dengue. Um foco, tampinha, né? Foco, porque o mosquito, ele aproveita... Para você ter ideia, as geladeiras mais atuais, né, não tem tanto, mas quem tem geladeira antiga em casa, ou algumas ainda tem, elas são um reservatório de água atrás. E ninguém lembra daquilo lá, que é um lugar onde tem um escoamento de água. É pequeno, mas a gente tem que olhar aquilo lá. A gente fala, eu não tenho plantinha com água. Nas minhas plantinhas eu coloco areia. Não, eu olho a caixa d'água, está tampadinha. Mas você olhou atrás da sua geladeira? Esse reservatório? Se existe esse reservatório e se ele está acumulando água? Então, assim, a gente tem que pensar em tudo, em todas as possibilidades. A piscina está coberta, mas aquela lona, quando chove, acumula água. Né? Tem o lixão. Né? Eu falo assim, a população tem que se conscientizar, por exemplo, quando a gente anda na cidade, assim, em alguns bairros, você vê, o lixeiro ele passa só na segunda de manhã, mas no domingo, à tarde, meio-dia, todo mundo coloca o lixo na rua, não acondiciona o lixo direito, coloca o lixo nas lixeiras abertas. Então, aquilo lá, uma chuva que dá, e se o lixeiro não passar, é um foco de dengue. Né? As calhas, tem que estar sempre olhando as calhas da casa, se não está tendo entupimento, se não tem algum lugar que pode acumular água. Então, vistoriar mesmo o seu imóvel e deixar também que o agente público faça isso. Né? A gente tem aí os agentes de combate à endemia, os agentes comunitários de saúde, fazendo esse serviço, indo procurar, né, esses focos e acabar com os focos. Aí, às vezes, os municípios chegam para a gente e falam assim, vamos fazer o fumacê. O fumacê é uma das alternativas, mas ele não acaba com a dengue. É isso que eu ia perguntar. Por quê? O fumacê, que é o que a gente chama de UBV, né? Ele mata o mosquito adulto, mas ele também mata todos os insetos da região. Quanto tempo vive o mosquito? Dias. Depois que ele pica, dias. Não sei precisar para você exatamente. E aí acaba com o mosquito adulto, o fumacê. Só que se você não eliminar o foco, dali 15 dias está cheio de mosquito adulto de novo. E de que modo que nós, da população, que somos leigos no assunto, de que forma que a gente pode ajudar? A gente pode pegar se tem uma tampinha lá no meu quintal, eu posso jogar fora essa água, mas vamos supor que eu não jogo. Eu tenho uma Quiboa, eu posso jogar uma Quiboa, eu posso jogar um detergente, isso mata o mosquito? O que a gente... A Quiboa, o detergente a gente não recomenda porque ele não tem muito efeito. A água sanitária, ela limpa. Né? O ideal é não deixar a água ali. Se você tem algum lugar que não tem como ficar sem a água, a recomendação é que se troque essa água todos os dias. Todos os dias você troca essa água. Ou então você coloque ali uma gota de água sanitária. O ideal é que não tenha. O ideal realmente é não ter água nenhuma. Mas se for algum lugar que não tem como, tem que deixar
um pouquinho com água ali, ou você troca todo dia, ou você faz o uso da água sanitária. É porque eu pensei na água sanitária assim, vamos supor que tem algum lugar que já tem o foco, já tem lá as larvas. Né? E daí se ele vira essa larva para fora, será que ela morre? Com água sanitária é pouco provável. O ideal é realmente jogar fora. Nossa. A água sanitária pode ser um preventivo ali, mas ainda assim você tem que ficar trocando. O mosquito é um demônio. Ele é. A gente fala que ele está adquirindo algumas habilidades, né? Porque antes ele atuava mais assim, a gente via no final da tarde, não tem. Todo mundo fechava as janelas. Isso. Agora ele já está com hábitos diurnos também. De manhãzinha. E depois das 8 também. E depois das 8. Então, assim, ele está adquirindo algumas expertises aí ao longo do tempo. E quando a gente joga aquele bendito SBP, parece que está chamando mais isso, porque eles não estão morrendo nada. Não. Acho que você está dando uma vitamina para ele ali. E como que é uma situação de calamidade para a população entender? Porque se a gente, como tem muita gente escutando e assistindo a gente, o que seria que pode acontecer? Para a população entender uma questão drástica mesmo, para você colocar aqui para a pessoa, todo mundo que nos escutar hoje, amanhã não vê nenhuma água, nem a água não vai beber, para ter uma ideia. E a gente fala assim, o mosquito ele não escolhe ninguém, ele pica qualquer pessoa. E aí tem as complicações da doença, né? Ele pode transmitir a dengue, a zika vírus, né? E o chikungunya. A dengue é o que mais está acontecendo, né? E aí a pessoa pode vir a desenvolver hemorragia, né? A gente está aí, infelizmente, na nossa área, a gente tem aí 4 óbitos em investigação para ver se foi causado ou não pela dengue, né? Um deles, inclusive, foi hemorrágico, só que não está em nada confirmado. Isso vai para uma investigação epidemiológica para avaliar se é ou não quadro de dengue que causou isso. Mas causa muita dor no corpo, causa mal-estar, causa afastamentos, enfim, a pessoa sente. O relato de quem já teve é como se tivesse tido um atropelamento. Às vezes tem que ficar hospitalizado. Nós temos um município, para você ter ideia, que ele está atendendo hoje na sua porta. Segunda-feira eu conversei com a secretária de saúde do município. Ela atendeu 650 pacientes de dengue. Ela até abriu um serviço só para atender dengue. 650 pacientes confirmados. É muita gente. E assim, algumas hospitalizações, nada grave, mas aí a pessoa vai ter que ficar tomando soro, hospitalizada. Então, assim, a gravidade é muito complicado, né? Então a gente pede para que a população se conscientize e mantenha seu ambiente limpo. Aí a gente tem a chikungunya. A chikungunya ela causa dores articulares e num caso extremo a pessoa fica debilitada a ter que fazer inclusive fisioterapia para recuperar movimento. E a zika, o complicador pior da zika é na gestante. Você deve já ter acompanhado há uns anos atrás, não lembro exatamente qual região do país, acho que foi no Nordeste, o número de crianças que nasceram com microcefalia, com problemas neurológicos de mães que tiveram Zika vírus. Então, ele passa da mãe para o feto. Então, esse é o maior problema da Zika. Aqui na nossa região, graças a Deus, a gente não tem nenhuma confirmação de Zika. A gente tem alguns casos de chikungunya, mas todos leves. Mas a gente fala para a população isso, né? A doença que o mosquito transmite pode se agravar. E a gente não quer isso, principalmente em pessoas que têm comorbidades. O que quer dizer? Hipertensos, diabéticos, pessoas que fazem tratamento oncológico. Então, traz uma certa gravidade para essas pessoas. Por isso, a população tem que se conscientizar da importância de manter o ambiente limpo. E entender, né, para todos que estão nos ouvindo, que o mosquito não escolhe, como você bem disse, né? Qualquer um de nós. E todo dia a gente é picado. Todo dia. Tá correndo loteria. Né? O que eu falo pro pessoal, assim, hoje repelente tem que estar na bolsa. Porque você tem que passar repelente, o filho vai para a escola, passa repelente, você vai trabalhar, passa repelente, porque ele tá aí. Às vezes você cuida da sua casa, né? Mas o seu vizinho não cuida. Então, o mosquito que está ali vai vir aqui te picar. Então, é um trabalho coletivo. Tem algum estudo que fale sobre a questão do sangue? Esse dia eu estava vendo nessas redes sociais que parece que quem tem o sangue O positivo, o mosquito
Não tem nada disso, não, né? não tem nada. Ele não é seletivo, ele não sabe a sorotipagem da pessoa, né? Ele não tem nada que fale que o sangue é O positivo ou A positivo, é mais ou menos susceptível. Não tem nenhuma comprovação disso. Outra coisa também que às vezes a pessoa... eu já tive dengue, então não vou ter de novo. Não, vai ter de novo. Se o mosquito te picar de novo, você vai ter. Né? Ele não é porque você teve dengue há 2 anos atrás que hoje você não vai ter. Se você for picado por um mosquito infectado e ele vai te transmitir o vírus, você vai ter dengue de novo. Então, tem pessoas que têm 1, 2, 3 vezes. E qual é o papel da vacina da dengue nesse... A vacina ela vem para neutralizar a ação do vírus em você se você for picado. É isso que ela vai fazer. Aí você não vai ter a doença. Então todo mundo tem que tomar a vacina da dengue. Essa é a intenção. Infelizmente, ainda não temos para toda a população, né? A vacina ela é importada, só tem um laboratório que faz essa vacina. O Brasil conseguiu comprar aí uma grande quantidade, a aquisição de uma grande quantidade dessa vacina, só que não dá para a população em massa. Então, teve que fazer alguns critérios para colocar essa vacinação. Qual é o primeiro critério, né? Regiões com uma taxa de incidência altíssima, municípios com mais de 100 mil habitantes e a faixa etária de 10 a 14 anos. Porque os estudos avaliam que essa faixa etária de 10 a 14 anos, o risco de ter complicações de dengue é maior. Então, né? a principal é essa. É essa. Agora, essa vacina que veio está sendo estratificada dessa forma. Adolescentes de 10 a 14 anos. Em Minas, foram 22 municípios contemplados nesse primeiro momento, que são os municípios que mais estão sofrendo com a dengue. No estado, a gente avalia o estado como um todo. A gente tem sofrido, mas quando nós comparamos a essa região, que é a região de Coronel Fabriciano, e uma região ali metropolitana de Belo Horizonte, ainda estamos em números menores, graças a Deus. Então, lá, os números estão bem maiores. Então, as 22 cidades contempladas estão nessa região ali, que já, né, começaram a fazer a vacinação. E tem contraindicação, assim, porque do jeito que você está falando, eu já estou com vontade de tomar vacina, né? Pode chegar aqui, eu puder, eu já vou querer tomar vacina. A gente recomenda as pessoas com comorbidade para conversar com o seu médico, né? Hipertensos, diabéticos, tratamento oncológico. A vacina não é recomendada acima de 60 anos ainda, né? Essa que está sendo produzida. Né, os laboratórios brasileiros estão né, desenvolvendo vacinas e aí, nesse momento, ela não é para esse público acima de 60 anos. Né? Então, vão ser vacinados menores e aí, conforme a vacina for sendo, né, outros laboratórios forem desenvolvendo vacinas, a gente vai, né, o Ministério, junto com a equipe que tem feito essas pesquisas, vão vendo a população a ser administrada. Mas dos 10 a 14, essa vacina, como você disse que é importada, ela já foi aplicada em outros momentos aqui no Brasil? Não, aqui no Brasil é a primeira vez que ela está sendo aplicada. Então ela já tem histórico em outros países? Já tem, tanto é que históricos de sucesso, né, de controle da epidemia. Então a gente tem aí essas possibilidades também. Acreditamos que esse ano a gente não consiga avançar muito, né, porque o laboratório não está dando conta de produzir e os outros aí estão em desenvolvimento, mas para o ano que vem a gente já consiga aumentar esse público de vacinação aí. Como a gente estava falando nos bastidores, é tão importante a área da saúde, mas tão quanto importante é a área da educação, né? Sim. Se a gente não tiver a educação e a informação e saber que nesse período de águas, né, do verão aí, o quanto que a gente tem que tomar cuidado com essas poças d'água que são formadas. Exatamente. É um trabalho em conjunto mesmo, né? É o que eu falei, a saúde não faz sozinha, a gente precisa de mobilizar e envolver, sim, educar a população, fazer parcerias, a gente tem aí as escolas, né, trabalhando isso, a dengue dentro das escolas, porque a gente coloca que a criança, né, o aluno, ele é um grande mobilizador, ele vai para sua casa e ele leva aquilo lá. Né? Eu tenho 2 filhos em idade escolar, o pequenininho chegou em casa há 15 dias contando para mim, mãe, eu desenhei aquele mosquito mal na escola. E aí eu fui perguntando e a escola passou a semana fazendo trabalho com eles da dengue, fez uma simulação de como buscar foco em casa lá na escola, espalhou pratinhos com água, potinhos propositalmente
para que eles fizessem a busca e soubessem o que eles tinham que fazer, que é o que a gente chama de remoção mecânica, né? Tirar aquilo lá e jogar fora. Então, assim, e é aí que nós vamos conseguir conscientizando, levando isso para dentro de casa, através dessas crianças, para educar os pais, educar os avós, os tios, a vizinhança em si. Aí ele chegou em casa e falou assim para mim: mãe, eu moro num prédio, né, apartamento, mãe, eu vou andar, a gente tem que andar aqui no prédio para eu ver se não tem foco de dengue aqui. Olha que legal. Então, assim, como que mobiliza, né? E eu fiquei pensando, imagina as outras crianças também, né? Então, a gente tem que trabalhar em conjunto, educar a população para a gente conseguir êxito aí nesse combate ao Aedes. Bacana que quem está nos assistindo, não vendo, não sabe que aqui a gente tem o Luquinho, o filho do Lucas aqui, que está no estúdio, vai ser o embaixador aí contra a dengue na escola dele, vai ser o caçador da dengue lá, não é isso, Emerson? Quanto que é importante as crianças poderem desenvolver esse trabalho, que bacana. Então, nossa, que sensacional. Eu falo que são os agentes do futuro. A gente tem que implantar coisas boas nas escolas, desenvolver esses alunos, porque eles vão ser o futuro, né? Eles que vão mudar, né, esse país, mudar o que a gente quer para a sociedade. Gente, assim, vocês que estão nos escutando e assistindo, o que é importante saber? A gente teve vários podcasts anteriores onde foi dito que o que é importante para uma empresa? Pessoas, processo e tecnologia. Uhum. Então, assim, se a gente trouxer para a área da saúde, né, e fazer essa conexão com o comércio, com a possível, né, agora ainda é endemia, né? Endemia. Para que não se transforme numa epidemia ou pandemia. Para que não se transforme, a gente tem que cuidar das pessoas e essas pessoas cuidarem de outros, né? Uhum. A gente ter processo. O que seria processo? A gente ter isso na mente nossa, que não podemos deixar acumular água em hipótese alguma, em lugar nenhum. Uhum. Né? Como a Adriana colocou, desde uma geladeira antiga a uma tampinha de garrafa. Uma tampinha de garrafa. E depois a gente ter a questão da tecnologia, que já está sendo buscada por meio da vacina. Né? Então, assim, não foge do que é do comércio, do que é da empresa, para que é da área da saúde também. Você colocando em tecnologia, né, além da vacina, o estado de Minas ele está investindo muito nessa questão de combate à dengue, e aí ele publicou uma resolução alocando recursos financeiros para municípios acima de 100 mil habitantes e aqueles com um número menor de habitantes por meio de consórcio para aquisição de drones. E aí esses drones é mais um apoio, é uma tecnologia, né? A gente vê aí, né, usando os drones, é mais um apoio para aquele agente de endemia, para aquele município ver, por exemplo, um prédio, um lugar onde tem piscina, o muro está alto, não tem ninguém em casa. Uma caixa d'água aberta. Uma caixa d'água aberta, e com o drone ele consegue ver a situação para ver de que maneira que ele vai poder intervir naquilo lá. Então, é o uso da tecnologia em prol da saúde e mais uma ferramenta para a gente combater a endemia. Eu falei caixa d'água aberta, mas na caixa d'água fechada não dá também Depende da tampa. Tô pensando aqui, eu vou depende da tampa da caixa, né? A gente tem que observar a tampa. Se a tampa ela tiver algum orifício, algum lugar, por exemplo, às vezes a tampa tá lá, mas ela tem um pequeno orifício minúsculo ali. Ali o mosquito entra também. Então a gente tem que estar sempre vendo a qualidade das tampas, vendo se é uma tampa que a água escorre, se ela não acumula em algum ponto. A gente tem que estar verificando isso também. Adriano, quero dizer assim que pode contar conosco aqui no Sindicomércio. O Sindicomércio hoje representa 46 municípios, são 17.500 empresas, né, nessa região do sul de Minas. Então o que vocês tiverem de material, o que o governo quiser fazer em parceria aqui conosco, pode encaminhar, que a gente vai estar divulgando. O novo Comércio Cast é uma ferramenta. Daí, Emerson, peço para você que faça alguns cortes específicos, você e o Lucas, que são os especialistas nossos aí, né, para que a gente possa divulgar, viralizar isso da melhor maneira possível, para que a gente possa, não só esse ano, mas para que a gente possa aos poucos, né, trazer essa cultura, essa educação com relação ao mosquito, ao bendito mosquito. Se tem um bicho que eu mato com vontade, é o mosquito. Minas está aí num grande movimento, né? A gente, entre fevereiro e março, foram estipulados 2 dias de mobilização no estado de Minas. Em fevereiro foi dia 22, né? A gente teve ali em torno de o estado de Minas, 550
alguma coisa de município, que dá em torno de 65% dos municípios do estado aderidos à campanha, todos mobilizados. E agora a gente está num segundo movimento de mobilização também, que é no dia 23 de março. E aí conto com o apoio de vocês, né? Eu vou mandar toda a arte, todo o material que a gente tem para vocês divulgarem aí no site de vocês. É de mobilização mesmo de todos os municípios no dia 23 de março, para chamar atenção para o combate ao AIDS. Hoje a gente já está com em torno de Minas, acho que está chegando a 70% dos municípios aderidos. A regional de Pouso Alegre, eu fechei o balanço agora antes de vir para cá. Nós tivemos adesão de 43 municípios ao movimento do dia 23 de março. E aí, gente, é todo e qualquer tipo de movimento. E a gente fala assim, não é só limpeza urbana, né? Ir lá no bairro que está mais problemático e fazer a varredura de lixo. Isso é importante? Mas, assim, uma carreata, uma passeata, uma panfletagem, um movimento junto com os alunos aí chamando atenção nas ruas, né? Carro de som, todo movimento para chamar a atenção da população, de manter, de olhar sua casa, de ver se o vizinho não está certo, chamar o vizinho, olha, estou vendo uma poça d'água ali, né? Se tiver dificuldade, acionar o serviço público para estar indo lá, atuando junto, porque a gente sabe, né, de alguns lugares de difícil acesso. Enfim, é chamar a atenção mesmo da população e com os parceiros, e aí a gente tem o Sindicomércio, a gente está com a educação junto com a gente também nessa grande campanha. Enfim, todas as pessoas, né, estão convidadas e a gente faz essa mobilização em massa no estado. No dia 23 de março. 23 de março. Vai cair no sábado? No sábado. Então, Hermes, para fazer um corte agora aqui desse daqui para a gente divulgar nas redes sociais, o Sindivale, junto com a Superintendência Regional de Saúde, na pessoa da Adriana, né, a gente não convida, não, a gente convoca todo o comércio da região do sul de Minas para que façam no dia 23 o dia D, o dia de combate à dengue, para que a gente possa junto tentar amenizar essa situação que está acontecendo na nossa região, no nosso estado. A gente vem aí com períodos, né, de calor e uma chuvinha que dá, e aí vem o calor, eu falo que é o paraíso para o mosquito. Então a gente tem que tirar esse habitat que ele gosta, que é a água parada. Ele gosta disso. Então, a gente tem que eliminar, né, esses focos todos para a gente não ter a proliferação dele. E a gente acredita que, né, o tempo está muito instável hoje, né? Eu brinco que a gente não tem as estações do ano definidas. Mas os estudos epidemiológicos apontam que a gente ainda vai até abril, mais ou menos, sofrendo um pouquinho aí. Por isso, a gente precisa mobilizar para remover, né, para acabar com os focos do mosquito. Perfeito. Adriana, quero agradecer muito a sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho de saúde. Então, mas de saúde e daí novo Comércio Cast, não, preocupado com a saúde física da pessoa e com a saúde da sua empresa. Muito obrigado. Obrigada estamos à disposição, pode me chamar que a gente vem aqui com o maior prazer. Será chamado outras vezes. Obrigado.